Olá, bom dia a todos. Como estão todos? Vamos encher nosso pulmão de ar. Agradecer a Deus, esse Deus maravilhoso que nos concede essa vida. E é tão bom viver, e é tão bom estar próximo das pessoas que amamos, não é, meus amores? É tão bom poder dar um cheirinho na mamãe, receber um cheirinho da mamãe, um cheirinho do papai. Eu imagino que nossa, mãe, isso me dá muita saudade da minha mamãe. Mas eu sei que vocês estão muito felizes aí com a mamãezinha de vocês, porque é muito bom ter uma mamãe e um papai sempre ali do nosso lado, abraçando a gente, não é? Então, vocês já têm um dia maravilhoso, mas eu desejo a vocês uma semana incrível, maravilhosa, cheia do amor de Deus, tá bom, meus amores? Fiquemos de pé. E vamos juntos em unidade, não é? Eu na minha casa, você na sua, eu com a minha família, você com a sua. Convida papai, mamãe, os irmãos. E vamos fazer a oração que Cristo nos ensinou aos cristãos católicos. Peço que façam o sinal da cruz antes e após a oração, tá bom, meus amores? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus amores, a semana passada nós encerramos a nossa atividade na página 39. Eu deixei como atividade para casa as questões da página 37, a 40 e a 41. E lembra que eu convidei vocês a fazerem os estudos antecipados aqui do conteúdo da página 39, a religião de Pitágoras. A nossa aula de hoje, ela encontra-se na página 43, uma filosofia do universo. Mas eu quero, junto com vocês, vamos lá fazer uma pequena revisão, ou seja, vamos fazer uma releitura aqui do subtópico A Religião de Pitágoras. Vocês entenderam como era a religião de Pitágoras? Vocês entenderam que bem antes de Cristo, não é? Pitágoras, ele já trazia aquela ideia da unidade, não é? Não havia diferença entre homens e mulheres, não havia desigualdade entre homens e mulheres, não haviam ricos e não haviam pobres, haviam pessoas, seres humanos. Você também vai perceber que ele acreditava em reencarnação e que ele acreditava muito no conhecimento. É o que tem aqui nesse subtópico, ou seja, nesse texto que nós vamos aqui reler, fazer uma releitura. Lembrando que eu não vou ler o texto inteiro, porque como vocês já estudaram, então vocês já sabem, eu vou só pegar alguns pontos que eu acho que são extremamente importantes e válidos que nós possamos discutir aqui entre nós, eu e vocês, tá bom? Bem, o primeiro parágrafo, sem dúvida, é super interessante para fazer uma leitura, não é? Ele diz que Pitágoras criou uma escola pitagórica, uma sociedade secreta em que se desenvolviam conhecimentos matemáticos, filosóficos e religiosos. Pitágoras e os pitagóricos, como eram conhecidos, os seus discípulos, lutavam por um mundo mais justo para todos. Ele os educava para serem bons. E o bem não deveria ser praticado apenas em relação às pessoas, mas também aos animais. Por isso, eles eram vegetarianos. Pitágoras gostava tanto de animais que às vezes até conversava com eles. Olha o que diz o primeiro parágrafo. Muito tempo depois, um cristão faria a mesma coisa. Quem foi esse cristão? São Francisco de Assis. Para Pitágoras, a alma era imortal. Ele mesmo dizia se lembrar de vidas passadas e, segundo ele, aqui, olha só, na metade do segundo parágrafo, segundo ele, apenas pelo bom comportamento o ser humano chegaria à perfeição moral.
e após ter vivido várias vidas, não precisaria mais nascer em outro corpo. Até hoje, várias religiões acreditam nisso. Na Grécia, no tempo de Pitágoras, praticavam-se duas grandes discriminações. E aí você já sabe o que significa o que é discriminar. Os homens eram considerados melhores que as mulheres e os escravos eram considerados piores que os animais. Mas entre os pitagóricos não havia essa discriminação, pois todos se consideravam irmãos. As casas e as propriedades eram compartilhadas por todos, sem distinção de classes sociais. Os ricos e os pobres, os homens e as mulheres, viviam como iguais. E aí depois vão surgir mais informações e vai vir o questionamento para se responder. Mas eu quero que vocês aqui me acompanhem nessa observação que eu quero fazer. A visão de mundo que Pitágoras tinha em um tempo bem remoto, um tempo bem distante do nosso. Um tempo bem distante do nosso, um homem já dizia para todos que homens e mulheres eram iguais. Que bom que já havia esse pensamento, não é? E que bom se esse pensamento pudesse ser plenamente aplicado nos dias de hoje, não é? Que bom se se todos nós pudéssemos nos ver, nos entender, nos aceitar como iguais, cada um com suas diferenças. Não é verdade? O lápis de cor são todos do mesmo tamanho quando você compra, não é não? Aquela caixinha de lápis de cor, não são todas do mesmo tamanho? Com o tempo elas vão ficando umas maiores, outras menores, mas a cor não continua a mesma. Então, mas ali as pontinhas é você que vai fazendo, não é isso? Ah, professor, você está me dizendo que todos nós... Não, eu estou lhe dizendo que você nunca vai comprar um lápis de cor só em uma única cor. Ali tem várias cores e você usa todas elas. Então, as cores são absolutamente diferentes, mas a beleza delas, quando você faz uma pintura, a beleza está na união de todas elas, não é? Então, que nós possamos abraçar as nossas diferenças, conviver com elas, respeitar. O diferente só vai ser diferente se você continuar agindo da mesma forma como os outros agiram. Se você passar a agir diferente, as diferenças vão todas ser eliminadas. E aí nós iremos poder viver numa paz e harmonia que Pitágoras já desejava muito antes de todos os pensamentos que nós temos hoje, não é não, meus amores? Bem, meus queridos, convido vocês agora, não é? A pegarem a Bíblia de vocês. Eu primeiro queria fazer essa releitura, porque é de extrema importância, não é? Então eu gostaria muito de fazer essa releitura. Mas agora eu convido vocês a abrirem o livro de vocês, a Bíblia, não é? Pedir que vocês abram a Bíblia em Lucas, capítulo 2, os versículos 51 e os 52. Já pegaram? Tá aí. Convido o papai e a mamãe para ficarem de pé também, para que nós possamos fazer a leitura. Verso 51. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, tamanho, em sabedoria, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. Aqui é uma leitura que está em Lucas. O título é A Pregação de João Batista. Mas eu trouxe de forma muito especial esses dois últimos versos, porque olha só, Jesus era educado por Maria e por José. Então Jesus, ele sempre foi obediente aos pais dele. E ele crescia, como o próprio último versículo diz, e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Da mesma forma como Pitágoras, ele foi crescendo, não é isso? Ele foi ampliando a sabedoria dele, não é? A estatura ele já tinha, mas ele foi crescendo em sabedoria. Ele foi crescendo em sabedoria.
Então, o convite que eu faço a vocês é que nós possamos também crescer em sabedoria, crescer em graça diante de Deus. Professora, mas como é que eu cresço? Em estatura eu sei como é que eu vou crescer, porque eu vou, o meu tamanho vai, com o passar dos anos, eu vou ficando cada vez maior. Crescer em estatura, crescer em sabedoria eu também sei, que eu vou durante toda a minha vida, as experiências que eu vou tendo. Isso vai se traduzir em conhecimento futuramente. Inteligência eu também sei. Quanto mais eu me aprofundar em determinados temas e áreas e adquirir aquele conhecimento, mais eu vou me tornar inteligente naquela temática. Mas em graça. Crescer em graça diante de Deus é você agradar a Deus, seguir os preceitos de Deus. Deus, ele vai, não é? Ele vai se tornando cada vez mais forte na tua vida. Você vai cada vez mais se tornando próximo a Deus. E aí você vai crescendo também nessa graça. Porque Deus, não é que ele ame menos ou ame mais. Deus ama por igual. Mas é claro que o coração de Deus se enche de alegria toda vez que ele vê um filho dele, não é? Colocando em prática os preceitos e os ensinamentos dele. Toda vez que ele vê, é claro que o coração de Deus se enche de alegria e você vai crescendo em graça diante de Deus, não é? Diante de Deus você vai crescendo cada vez mais nessa graça do Deus Todo-Poderoso. Pois bem, meus amados, agora peguem o livro de vocês, na página 43, que é a nossa aula de hoje aqui, olha só. Uma filosofia do universo. Aqui também nós continuamos falando sobre Pitágoras. Pitágoras afirmava que o universo apresentava uma ordem, uma harmonia, uma beleza e uma inteligência divinas. Todos os planetas seriam de origem divina, teriam forma esférica e estariam em constante movimento, girando suspensos no ar. Essa ideia era contrária às do seu mestre Anaximandro, que achava que a Terra era cilíndrica. Pitágoras dizia também que os movimentos contínuos dos planetas produziam uma música celeste. De acordo com ele, os planetas precisavam girar, cada um em uma velocidade diferente. As esferas que girassem mais lentamente produziriam notas musicais mais baixas. As esferas que girassem mais rápido produziriam notas musicais mais altas. Quando alguém indagava por que não podemos ouvir essa música celestial, Pitágoras respondia que a ouvíamos desde que nascemos, mas pensamos que ela é o silêncio. Para ele, a música feita pelas pessoas deve se inspirar nessa música celeste. Ele também foi músico e seu instrumento predileto era a lira. Bem, meus amores, aqui já é um pouco do conhecimento dele em astrologia. E como vocês viram, ele era um excelente matemático, gostava de astrologia, de religião. E por que o texto de Pitágoras? Porque Pitágoras, lembra como ele traduzia o que vem a ser filosofia? No entendimento e no pensamento, na ideia de Pitágoras, a filosofia era ser amigo da sabedoria. Lembra que ele falava lá no início que a sabedoria plena é algo inatingível para nós, seres humanos. Nós não temos essa capacidade de atingir a sabedoria plena. O máximo que nós, seres humanos, podemos fazer é sermos amigos da sabedoria. E lembra que eu falei para vocês que há uma diferença entre ser amigo, até eu mostrei por meio das minhas mãos, colegas, amigos. Então, para que eu me torne amigo de alguém, é necessário que eu tenha uma aproximação com ele muito grande, que nós estejamos muito próximos uns aos outros, não é? Não tem aquela colega, aquele amigo, aquele grande amigo da escola, que às vezes nos acompanha 2, 3, 4 anos, até o ensino médio. Ele é o teu amigo mais próximo. Você sabe muito mais do que ele, às vezes até do que outras pessoas na própria sala de aula. Por quê? Porque vocês são amigos, estão muito próximos.
Um conhece os gostos um dos outros, o que gosta, o que não gosta, a comida, a preferência de roupa, os filmes. Então, isso só acontece por quê? Porque vocês estão próximos uns dos outros. E aqui, Pitágoras, o texto vai nos provar o quanto Pitágoras se interessava por aproximar do conhecimento. Como ele buscava se aproximar, se aprofundar, ficar mais perto, questionar, investigar, perguntar. Olha, no tempo de Pitágoras não tinha essa tecnologia que tem hoje. E ele já afirmava que os planetas, que existiam planetas, não é, no universo, e eles eram esféricos. Então, mesmo sem a tecnologia, tamanho era o gosto que ele tinha e o prazer por estar próximo do conhecimento, por buscar esse conhecimento.